Quem cuida da sua reputação é Deus. Em Isaías 53:7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Ao longo do seu ministério, Jesus ele foi constantemente questionado, provado e atacado por pessoas. No ápice de seu sofrimento, deixou-se ser preso, açoitado e se entregou à morte. Nele não existia pecado. Cristo não havia cometido nenhum erro que justificasse a sua crucificação, mas ainda assim permaneceu em silêncio e passou pelo que era necessário a fim de pagar a dívida pelos meus e seus pecados. Por vezes, tinha a tendência de querer explicar minhas ações, mas de uns tempos para cá, aprendi que só preciso me importar com a opinião das pessoas que me amam e realmente me conhecem. As que estão à espreita, fazendo comentários maldosos, não serão convencidas por minhas palavras. Para elas, nem mesmo a verdade seria suficiente para persuadir os seus corações. Isso porque alguns não querem saber a verdade dos fatos, eles desejam apenas atacar. Foi então que eu passei a valorizar um caráter aprovado por Deus, em vez de uma reputação frágil diante dos homens. Assim como Jesus, eu escolho o silêncio e foco em fazer aquilo que agradará ao Pai, mesmo que eu receba reprovações ou resistências. Se você chegar ao ponto de amar mais a sua reputação e a opinião alheia, seu coração ficará doente, preso em frustrações. Por isso, cultive a habilidade de nadar contra a correnteza deste mundo frenético e perdido. Muitos amam ver as transformações exteriores, mas Deus celebra aquelas que ninguém vê. São os posicionamentos que você escolhe assumir por Ele que validarão a sua caminhada e colheita, não o que os outros podem pensar. Mulher, foque em desenvolver um caráter aprovado e Deus cuidará do resto. Amém. Eu compartilho até disso aqui que a pastora falou, que por muitas vezes ela tentou explicar as ações dela, ainda mais quando existe uma evidência sobre a pessoa, principalmente nas mídias sociais. Só que é o que ela disse aqui. Ela entendeu que ela precisava se importar com a opinião das pessoas que realmente a amavam, que estavam junto, que sabem das dores e delícias de ser quem ela é. Agora, aquelas que não sabem nada da nossa vida, que olham um recorte nas mídias sociais, essas pessoas não merecem a nossa atenção. Porque não adianta a gente querer explicar algo, querer se justificar, elas só querem atacar. Eu lembro, gente, quando eu comecei o Mulheres de Essência, e aí eu postei a foto das palestrantes, das mulheres que iriam ministrar. E assim, foram mulheres direcionadas por Deus, que estavam ali no meio, que tinham uma aliança comigo, que carregavam algo do Senhor precioso. E essas mulheres eu coloquei na arte, divulgamos, e daí veio um comentário falando que era um absurdo, não tinha nenhuma mulher negra, não tinha não sei o que, não tinha... E aí eu falei assim, Deus conhece o meu coração, Ele sabe como nasceu esse projeto, como foi constituído, como foi, como a gente foi se aproximando das mulheres, como tudo foi organizado. Então o Senhor, Ele conhece meu coração. Eu não preciso ficar me justificando para essa pessoa que não sabe nada da minha vida, nada da minha história, nada das marcas que eu carrego, da minha história com Deus. Ela não entende, não adianta eu perder tempo, é literalmente jogar pérolas aos porcos.
E tem muitas situações nas mídias sociais que é isso, jogar pérolas aos porcos. Eles não estão nem aí, eles só querem saber de atacar, de falar, independentemente da sua justificativa ou não. Tem até um meme engraçado que as pessoas têm feito, né? Elas jogam uma imagem toda preta escrito assim: isso aqui é uma pera. E daí para as pessoas entrarem na brincadeira, né? Falam assim: não, como que a maçã vai se sentir que você está falando que isso é uma pera, que não sei o quê. E é muito do que acontece hoje nas mídias sociais. As pessoas, elas não querem, elas deram, literalmente, se eu não me engano, é Humberto Eco, que fala que as mídias sociais deu voz aos até idiotas, e eu vou falar isso com muito respeito, mas é nesse sentido. Isso é um trecho, né, que eu estudei, que eu fiz comunicação social. E ali fala exatamente de pessoas que, a partir do momento que elas têm voz, elas querem falar tudo, não se importam com os sentimentos dos outros, não conhecem nada da vida, até mesmo a leitura de uma matéria. Como é difícil hoje alguém entrar no link e ler a matéria completa. Ela só lê a chamada, e geralmente aquela chamada bem sensacionalista, e daí começa a atacar nos comentários. E, gente, muito cuidado, porque isso é mais uma arma de Satanás para destruir os ministérios, os chamados de Deus nas nossas vidas. Porque às vezes, se a gente focar nessa reputação, naquilo que, ai meu Deus, eu preciso agradar todo mundo nas mídias sociais, eu preciso agradar todo mundo fora dela, você paralisa. Nem Jesus agradou a todos. Quem precisa te aprovar é o Senhor. Ele sim vai sondar o teu caráter, as tuas motivações, os teus princípios, e vai te mostrar se está certo, o que tem que rever, o que tem que mudar. Esteja atento à voz dele e não à voz da multidão. Amém? Esse é o devocional de hoje. Não queira ter uma reputação que agrade a todos. Isso até é um problema emocional, mas queira totalmente agradar ao Senhor. Amém? Até amanhã. Tchau, tchau.